e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é nisto que isso tudo acontece, mas ainda não é o fim. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Tantas guerras. Nós sabemos que o ser humano é sempre propenso a guerras. Mesmo guerras internas que nós vamos tendo. Hoje é muito conhecido saúde mental. As pessoas andam em tumultos interiores, que não conseguem ter harmonia, não conseguem ter paz, não conseguem ter plenitude, andam ansiosas, têm que tomar antidepressivos e muitas outras coisas. As pessoas já com elas próprias não têm paz. Mas além desta situação intrapessoal, nós sabemos que também não há paz a nível da convivência da família, estendendo a sociedade, os países e o mundo em geral. Nós vivemos em contextos de permanente guerras. Não obstante, falamos sempre de boca cheia de paz, 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 paz. Mas o que não falta são guerras. Guerras nos relacionamentos, guerra entre os países e guerra até numa perspectiva mais estrito senso, bélico-militar, quando nós falamos do que envolve já bombas e vai culminando na morte de muitas pessoas. Mas nós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Guerras que podem bater à nossa porta, como o que estão são rumores. Para a geração que faz parte da minha geração e muitos outros, as pessoas não sabiam o que é guerra aqui na Europa. Aqueles que vêm de outros pontos, sobretudo o continente africano, nós já estamos mais familiarizados com os cenários de guerra, porque isso depois germinou com o processo de pós-independência. Muitas guerras. O meu país, a Guiné-Bissau, passou por duas fases de guerra. A guerra da libertação, que eu não tinha ainda nascido, mas eu assisti à guerra civil. Das implicações práticas que isso tem na própria convivência dos países e traumas que isso deixa. E também devastação que isso causa. Mas aqui na Europa nós já estamos a assistir à guerra. Aliás, a Europa até foi dos palcos onde há mais guerras. Guerras sangrentas que morreram muita gente. Mas, como eu estava a falar, essa geração não conhecia tanto isso. Mas nós estamos a assistir agora à guerra. E nem nós não sabemos, podemos chantar aqui em Portugal, dizemos ali no leste da Europa, é muito longe de Portugal, mas atenção, não há nenhum controle, as coisas podem degenerar e podemos ser atingidos aqui. Porque hoje em dia, vocês sabem, os armamentos cá não é preciso estar perto para ser atingidos. São armamentos que vão muito mais além. Os países têm isso. E nós não sabemos como é que essa situação vai acabar. Mas nós sabemos que vamos passar por um processo mais intenso de guerra. Já houve guerras ao longo da história do mundo, sobretudo a Primeira Guerra Mundial, morreram 30 milhões de pessoas. E passaram alguns anos da Segunda Guerra Mundial, morreram mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo, somando gastos que foram feitos a nível de trilhões e trilhões de dinheiro que foram gastos nos armamentos e prejuízos por aí fora. Então, nós falamos aqui questão de rumores de guerra e de guerra, mas não vos assusteis, porque o cristão não pode assustar com isso. Estes cenários de guerra que nós vivemos, tanto numa perspectiva stricto sensu, como numa perspectiva lato sensu, nós não temos que assustar. Obviamente, temos que continuar a pedir a paz, a Deus a paz na cidade onde estamos inseridos, no contexto familiar onde estamos inseridos, mas não temos que assustar porque é mistério que isso acontece. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e guerra, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós vemos aqui sequências em consequência disso de guerra. A palavra de Deus diz, haverá fomes. Qual é a consequência que a guerra não trouxe? É a fome, é a desigualdade. Em período de guerra, as pessoas não produzem. Ora, não produzem, obviamente ficam numa situação de vulnerabilidade. E leva a fome. E para recuperar esse cenário, demora ainda muitos tempos para chegar depois a esta finalidade. Mas nós vemos aqui que haverá fomes. No mundo cada vez mais desenvolvido que nós vivemos, nós constatamos ainda que muitas pessoas continuam a passar fome. Muitas pessoas continuam a morrer de subnutrição. Mas apesar de nós acharmos que estamos a evoluir mais, a verdade é que o mundo está a convergir cada vez mais para um colapso, para a queda em todos os domínios. Quer seja a nível da política, da sociedade, da família, nos valores, nos princípios, em todas as dimensões. As coisas não vão melhorar. A tendência para as coisas agravarem e piorarem. Nós vemos aqui fomes.
e fomos consequências pestes e terremotos em vários lugares. A sequência, essas questões que nós vamos assistindo, que vamos também sentindo mesmo a natureza, veemente vai dando sinais. Fala-se tanto das alterações climáticas, fazem-se conferências, etc, mas nós sabemos que os países não respeitam esses tratados. E, sobretudo, aqueles que mais poluem não se importam para tentar mudar a política e vão nessa via. E nós sabemos que tem havido muita destruição neste âmbito da questão climatéricas e por aí fora. Aqui em Portugal ainda não sentimos tanto, mas vamos percebendo que o inverno já não é tão inverno que estávamos habituados. O verão também acaba por ser assim atípico e por aí fora. Mas há zonas que consegue sentir de forma acentuada.